buddy, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Espero que você esteja super bem nesse dia de hoje e que você tenha uma semana excelente também. Estou aqui para mais um vídeo, falar aí de um assunto que é muito questionado aqui no canal, sobre alguns detalhes antes de comprar uma Forester. E eu vou passar a minha impressão, espero que vocês gostem e espero que comentem também a respeito se faltou alguma coisa e o que a gente pode melhorar. Vamos começar passando algum detalhe que é bem comum de quando você vai comprar qualquer carro, né? É você testar as funcionalidades dele. Tá funcionando o ar-condicionado? Tá funcionando as luzinhas no painel, ou no rádio, ou onde ela apareça? Por exemplo, a Forester tem uma iluminação aqui na porta, né? Justamente para apontar a posição da porta quando ela estiver aberta e sinalizar os carros que estão vindo na rua, garantindo um pouco mais de segurança, além de iluminar também o chão quando está escuro. É óbvio que esses detalhes eles são não tão essenciais para o funcionamento do carro, mas eles ajudam a entender o tamanho do empenho que você vai ter para poder manter o carro, né? Porque esses componentes na Forester eles não costumam dar problema, né? Aqui eu tenho um carro 2010, hoje é ano 2022 e todos os botões, todas as luzes e funcionalidades estão em perfeito estado. Então, se não tiver assim, eu entendo que não teve um cuidado apropriado ao longo da vida, né? Teto solar, né? Até alguns comentários que o teto solar aqui da minha Forester ele abre bem rápido, né? Eu vou botar sem aceleração aqui no vídeo. Eu vou mostrar aqui a abertura do teto solar. Ele para nesse estágio, clicando mais uma vez ele conclui a abertura. Da mesma forma, quando retorna, ele fecha quase todo, ele agarra a tampa que estava aberta, para num determinado ponto, depois clicando mais uma vez, segurando, ele fecha completamente. E também testar se ele, nos estágios intermediários, ele também para, né? Se não tem nenhum ruído de alguma coisa raspando, de algum detalhe que você perceba um mau funcionamento, tá? Porque fazer reparo normalmente custa caro. Segundo ponto bem importante, buddy, manutenções. Tá? Ali tem um outro vídeo que eu mostro o quanto custou aí a manutenção dos 150 mil quilômetros, tá? Então, ela não é barata, né? A gente já sabe disso, já consegue se planejar, né? Mas é importante saber essa história de manutenções, porque quanto menos foi feito, mais possibilidade de ter que fazer você tem, né? Então, entender um pouco do histórico de manutenções, por exemplo, normalmente você vai numa loja e tem lá o carro e às vezes não tem o manual, não tem o manual de manutenção. Não vou dizer que corra ou não corra, a decisão aí cabe a cada um, mas tenha um certo cuidado em relação a isso, porque essas manutenções, principalmente na Forester, nesse ano, ela tem que ter acontecido, tá? A correia dentada, por exemplo, da Forester, o original é que se troque a cada 100 mil quilômetros, mas é a correia dentada original do carro, né? E quem fez esse serviço também precisa ser especializado para garantir que o serviço foi muito bem feito, tá? Aqui a minha, ela tem todas as revisões na concessionária, né? E ali isso me garante, ou isso aumenta a confiabilidade de que o produto que eu tenho na mão, as peças que foram trocadas, a manutenção que foi feita, ela é garantida, ela é tem uma procedência, tem um histórico, por mais que às vezes o histórico não está no carro, mas ele está atrelado à oficina que você fez, né? No caso eu tenho todos os carimbos ali no manual e inclusive lá na concessionária também tem todo o histórico desse carro. Outro ponto importante, buddy, é o pneu. Este é um Jolanda G95. Já falei também sobre os pneus e vale a pena reforçar porque o índice de velocidade é V, com a carga 97, 1225, 55, raio 17, né? Pode ser outro? Pode. Deixa eu te mostrar aqui na porta do motorista. Existem sim outras configurações de pneus possíveis, tá? Ele pode ter um 215, raio 17, um 225, raio 17, um 215, raio 16, 215, raio 17 e assim por diante. Repara que algumas indicações ali estão para neve. Nós não temos neve aqui no Brasil, né? Então fica aí a indicação 215, 55, raio 17,
ou o 225/55 raio 17, tá? Esses são os pneus apropriados para o carro e a sua pressão ali, dado a utilização. E vamos lá, por que eu falo de pneu? Primeiro, é a única parte do carro que toca o chão. Então não adianta você ter controle de estabilidade, controle de tração, tração 4x4, sistema de partida em rampa ou qualquer coisa que seja para suportar o desenvolvimento do carro e não ter um pneu adequado, tá? Eu não estou fazendo propaganda desse especificamente. Esse é o original do carro, é o que veio com ele e é o que está ali. Comprei os 4 novos aí no começo do ano, porque vale a pena colocar o que manda o fabricante, né? Eu comprei o Subaru, né? Se eu tivesse comprado de outra marca e tivesse outro pneu, eu colocava outro pneu, porque foi o indicado e o testado para esse veículo, né? Qualquer outro vai oferecer um desempenho e uma certa resistência diferente. Pode resultar melhor, pode resultar pior, e esse é o cuidado, porque índices de carga e velocidade diferentes do indicado fazem com que ele tenha um desempenho também diferente, né? Então você vai ter um carro com uma tração integral e de repente num pneu que não vai oferecer você poder aproveitar isso, ou pode atrapalhar o funcionamento ou forçar o funcionamento de outras peças que não precisariam. Às vezes um pneu muito seco ou um pneu muito macio que mude essa configuração. Tá? Esse é um cuidado bem grande, porque quando você estiver passando no paralelepípedo molhado, você vai lembrar que precisa estar com um pneu bom. Quando você estiver fazendo uma curva e encontrar o óleo, você vai lembrar que precisa estar com um pneu bom. Então o sistema é para funcionar completo e o pneu faz parte e custa também caro. Dura bastante, mas custa caro. Aí R$ 1.000 é pouco para esse pneu. Então vale a pena você já encontrar um carro que tenha pneus bons ou se preparar para fazer essa troca ou essa manutenção assim que possível. Dá uma conferida nesta tampa, Bari. Essa tampa aqui eu já vi muito carro sem, também é difícil de encontrar, tá? Ah, mas eu tenho um carro aqui que não tem essa tampa e eu tô achando que o carro é o carro que eu quero, então fique com ele, não tem problema, mas se um dia você quiser vender, saiba que não ter essa tampa é um problema, porque as tuas compras ou tudo que você transportar no porta-malas vai ficar muito exposto. Outra coisa legal de testar é se os bancos estão rebatendo por essa chave aqui, tá? Essa chave ela rebate os bancos automaticamente, tem dos dois lados. Quando você puxa, ele rebate. É um detalhe, mas vale a pena para checar se está funcionando. Outra coisa é o step. O step é original. Essas rodas elas são fabricadas no Japão, então está escrito uma indicação que ela foi feita no Japão, tá? O porta-malas também é um sinal de cuidado com o carro, né? É óbvio que vai ser muito difícil manter plenamente limpo e brilhando, mas tem que estar organizado, né? Tem que ter as chaves ali para fazer todo a troca do pneu em boas condições também, e o step também vai representar se esse carro teve alguma dificuldade aí no percurso da vida dele, né? O step também desse carro aqui é original, é o mesmo pneu, o mesmo de Holanda, né? E ele segue na mesma medida que os demais. E vamos falar da parte muito importante que todo mundo se interessa, o motor. Para chegar no motor eu vou te mostrar que com uma mão a gente consegue abrir este capô. Por quê? Porque ele tem amortecedores. Então, buddy, bom, isso está funcionando, né? Veja esse detalhe também, tá? Ele tem alguns adesivos que eu vou ligar o flash aqui. Tem um adesivo da Subaru do lado direito e do lado esquerdo fala sobre o ar condicionado, tá? Detalhes que pessoas como nós, né, como eu, um pouco leigas, vão conseguir ver. Esses pontos são os pontos de solda, tá? E esses pontos de solda, eles são feitos na hora de fabricar o carro, tá? E eles estão espalhados pelo carro todo, né? Se tu identificar que em algum lugar esses pontos de solda eles não estão bem redondinhos, é sinal que possivelmente houve uma colisão. E essa colisão impactou na estrutura e teve que ser refeita, porque manualmente é muito difícil tu reproduzir esses pontos de solda. Bateria.
bateria não vou recomendar ou desrecomendar. Importante ter uma bateria que seja compatível, tá? Essa daqui estamos usando uma 60 mAh, mas cada classificação dela é importante. Você consegue ver aqui se essa estrutura frontal ela tem algum amassado ou não, né? Para saber se houve alguma certa colisão. Nós conseguimos ver aqui várias tampas amarelas, tá? Não existe nenhuma tampa vermelha no Subaru. E um grande ponto de atenção é essa tampa aqui. Essa tampa aqui é do líquido de arrefecimento e ela abre assim, tá? Existe uma possibilidade ao longo da vida de terem confundido com essa tampa aqui, que é do limpador de para-brisa e também do limpador de faróis. Vale a pena verificar se está funcionando. Como é que faz? Liga o carro e aciona o esguicho. Aperta um botãozinho que tem ali, ele vai esguichar nos vidros frontais e também aqui vai levantar e vai esguichar nos faróis. Importante verificar porque isso aí também não é fácil, tá? E aqui é um pouco difícil de filmar, não vou conseguir mostrar, mas também não tem muito o que eu possa dizer a respeito, tá? Eu sei que logo que eu comprei esse carro, eu pedi para fazer uma check-up aqui e fazer a revisão no sistema de arrefecimento, tá? Então foi desmontado o radiador e feita a limpeza toda para garantir que não tivesse nenhum acúmulo de resíduo, terra, etc, proveniente dessa entrada. E foi feita a limpeza e foi preenchido com o líquido de arrefecimento correto, né, o original, tá? Isso foi um serviço extra na concessionária, né? Mas o que você consegue ver é a verificação dos níveis de todos os fluidos, né? Aqui do líquido de arrefecimento tem ali do lado a marca, tá? E todos os outros também, tá? Aqui fica a turbina da Forester, ela fica um tanto escondida e nós infelizmente não conseguimos ter uma conclusão olhando para o motorzão, né? Mas você consegue ver que tem cabos que estão bem conservados, dutos que estão novos, então foram mantidos de forma adequada. Recomendação: leva no mecânico. Leva no mecânico, leva na concessionária, leva na sua oficina de confiança e pede para fazer uma avaliação, para que eles vejam se está funcionando e também verificar os amortecedores. O amortecedor fica escondido através daquela capa, não temos como verificar, só que essa suspensão ela é autonivelante, ou seja, esses amortecedores eles nivelam o nível do carro para que mesmo sob uma inclinação ele consiga se manter estável. Então quando o carro está numa determinada inclinação, mesmo que seja grande a inclinação, ele compensa, né? Então se tu está subindo, o amortecedor frontal ele abaixa um pouco mais para que o traseiro fique um pouco mais elevado. Se está no movimento inclinado, em que uma das laterais está um pouco mais inclinada, ele também faz o mesmo movimento para que o carro fique o mais plano possível na sua condução. Isso garante um pouco de conforto a mais, a estabilidade e também com que você consiga fazer a manobra sem tanto receio, tá? Esses amortecedores, eles custam nada mais, nada menos que uns 4 a 5 mil reais cada um, tá? Então, vale a pena conferir se estão em bom estado, tá? Era a minha maior preocupação, por já saber desse valor e saber que a conta toda de amortecedor ia passar de 20, 25 mil reais, com montagem, etc. Então, vale a pena ficar de olho, porque depois você pode adquirir um carro que vai ficar rangendo, que vai ficar te trazendo um desconforto grande ou não funcionando adequadamente aí por conta desses amortecedores, e para trocar tem que desempenhar um bom valor, tá? Vamos lembrar que o carro hoje, a Subaru, a Forester, ela custa beirando os 200 mil. Então as peças de reposição são novas para um carro novo, então elas acompanham essa evolução de preço, por mais que seja o teu carro um carro 2010. Então é por isso que o preço das peças de reposição ele é mais caro. Mas as peças de reposição no sentido de as peças mais
menos trocadas, né? Então, por exemplo, um farol, um para-choque, o amortecedor, isso são peças que são mais críticas, mas você encontra, por exemplo, um para-brisa, você encontra um filtro de ar, filtro de óleo, isso, né, de uma forma muito mais fácil, né? Até pela gama da Forester e da Subaru, que aproveita muito entre os seus modelos, né? Freio, cubo de roda, etc. Voltando na dúvida de o que observar antes de comprar uma Subaru Forester, ande em várias Subaru, tenta procurar e encontrar e andar, fazer um test drive em pelo menos duas, para você poder ter uma referência. Por quê? Porque isso vai dizer muito como está o carro, tá? Por mais que eu, por exemplo, sou leigo, eu consigo perceber a diferença entre a primeira que eu andei, que foi um carro que não estava à venda, e as outras que eu procurei até chegar nessa que é melhor, inclusive, que a que eu andei na primeira vez, né? Porque eu vi carro fraco, carro que não teve resposta, carro que estava trepidando, carro que rodou super bem, mas quando eu pisei no freio, o carro começou a puxar para o lado direito. Então, todo esse cuidado, ele vai te dar uma garantia, vai te aumentar a confiabilidade que você vai estar tendo menos dor de cabeça possível no futuro, tá? Importante, vale a pena falar, e aí é o mais aguardado por quem já conhece a Forester, o tal do virabrequim, tá? O virabrequim é o bicho. Aí entra o tal do virabrequim e as bronzinas, tá? Eu não vou entrar em tanto detalhe porque existe uma página no Facebook que detalha muito bem. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver e ler toda a descrição do problema e o que foi feito para resolver ou como tratar isso, e, é, e ele vai poder explicar melhor do que eu, tá? Mas em resumo, acontece o seguinte: assim como vários carros, tá muito difícil o carro que não tem, existe um problema crônico. A vantagem é que, até onde eu sei, é um problema crônico. Então, a Forester tem esse problema nesses anos, 2009 até 2012, tá, desse modelo, e a versão 2.0 e a 2.5 Turbo, tá? A 2.5 Turbo 2011 da S Edition, que vem com 270 cavalos, ela não tem esse problema, justamente porque tem uma peça que são as bronzinas, e elas, de acordo com o nosso produto brasileiro entende-se tudo, né? O óleo, a gasolina, a condição de pista, a temperatura do nosso país, isso tudo influencia um carro japonês. Obviamente que ele foi feito e comercializado no mundo inteiro, mas aqui no Brasil ele não gostou muito dos nossos produtos, do nosso material aí, porque o óleo ele também não tem a característica completa, né? Aí o pessoal fala do Motul, por exemplo, porque o Motul é um óleo puro, é um óleo que vem importado, ele vem com a característica europeia do óleo puro, entende? Ele não tem o aditivo de óleo queimado que a legislação brasileira exige para as outras marcas que produzem óleo aqui no Brasil. Então, isso é uma condição, tá? O nosso clima também é outra condição. Então é muito quente o nosso país, com um trânsito às vezes muito pesado, e isso causa um desgaste, um excesso de calor nessas bronzinas que acabam virando, que falam virar a bronzina, ou que ela saia do lugar e, adivinha? O motor quebra, né? O motor quebra e o teu gasto vai ser lá na casa do chapéu, né? Talvez 30 mil reais. Hoje em dia, 2022, não sei nem quanto custaria um motor desse com todo o conjunto, mas se você for muito brother e fizer esse trabalho no motor normal, vamos dizer, na configuração original que ele vem, essas bronzinas você precisa repor elas e fazer um trabalho no virabrequim. Isso vai custar uns 5 a 7 mil reais para você poder mexer. Isso aí com referência de 2021, por aí, tá? Os preços. Então, para fazer esse trabalho preventivamente. Tem jeito de resolver? Tem jeito de resolver. Esse carro aqui, como passou pela concessionária a vida inteira e tem uma história aí bacana, quem quiser entrar no detalhe, a gente pode bater um papo. E ele foi feito um trabalho de troca do virabrequim, né? Foi colocado o mesmo virabrequim que vem na Forester S Edition, o mesmo virabrequim que vem nos modelos WRX e STI,
tá? Deste motor 2.5. É um virabrequim nitretado, tá? Ele vem com uma característica de proteção que aumenta a resistência ao calor e a exigência dos nossos componentes aqui do produto, do óleo, da temperatura, do trânsito. Então, como esses modelos, o WRX, o STI, a S-Edition não tiveram esse problema, foi identificado que esse conjunto de virabrequim com bronzinas novas consegue fazer com que você não se preocupe em relação a este problema específico, tá? Veja o link, vale a pena a leitura e vale a pena entender isso, porque fazer esse trabalho hoje, um virabrequim desse na internet, ele vai estar custando seus 6, 7 mil, mais a troca vai para uns 10, 11, 12 mil. Então, se você está pensando em comprar um carro, uma Forester, esse ano, já pensa em fazer esta manutenção, tá? Ou a troca por um virabrequim tretado com todos os componentes ali novos das bronzinas, ou somente a troca das bronzinas, mas é um ponto extremamente crítico de atenção que tu tem que ter, tá? Porque se você identificar que existe esse risco e não tratar e ter o problema do motor quebrar ou de tu estragar os pistões, a camisa, etc., tu vai marchar com uma dor de cabeça muito grande, né? Às vezes o dinheiro para algumas pessoas não é tanto o problema, mas eu diria que a dor de cabeça de tu tá andando e ficar parado por um problema que você sabia que podia evitar, eu acho que vale super a pena você cuidar e fazer o que precisa para evitar esse problema, uma vez que ele já é identificado nesse modelo. Tem outro problema crônico? Não. Tem problemas que podem acontecer, como pode acontecer em todo e qualquer carro com peças mecânicas, elétricas, eletrônicas, de vidro, de plástico, de borracha, todo desgaste natural e de acordo com o uso. Mas esse problema do virabrequim é o crítico deste carro. Beleza? Chegamos aí no fim do vídeo. Eu agradeço ter assistido até aqui. Eu gosto muito de falar, então às vezes eu falo demais, mas esse vídeo eu vou deixar ele o mais na íntegra possível para que vocês possam acompanhar essa minha história, tá? Vieram me perguntar, e aí Dexter, você tá vendendo a Forester? Olha, meu amigo, é difícil de dizer isso, né? É difícil porque é um carro que eu prezo muito, que eu gosto muito, e óbvio que eu tenho outros sonhos também, outros projetos para fazer, né? Então tudo tem um preço, vamos dizer assim, tudo que se comercializa tem um preço, né? Então, óbvio que eu vendo, óbvio que também não vai estar no valor da FIP, né? Talvez assim, uns 5 mil acima a gente possa conversar, mas são dois corações, porque é um carro excelente, tá bom? Espero que tenham gostado, comenta, curte, compartilha, contribua para que a gente possa fazer aí novos vídeos, e também se tiver outras ideias, fico aí à disposição para ouvir vocês e fazer sempre o melhor. Valeu, até mais, buddy!